Agora passo a palavra para o Ministério Público para proceder com as alegações finais. Senhor Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo, o Ministério Público de São Paulo vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência apresentar as alegações finais, com fulcro no artigo 403 do Código de Processo Penal vigente. O Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia em face de Suzane Luiz von Richthofen, Christian Cravinho de Paula e Silva e Daniel Cravinho de Paula e Silva pelos delitos de homicídio com qualificadora de Manfred von Richthofen e Marisa von Richthofen, além de fraude processual. Conforme consta na peça de acusação, no dia 21 de outubro, por volta das 4 horas da manhã, a Polícia de São Paulo recebeu uma ligação de Suzane informando que sua casa apresentava sinais de arrombamento. Ela foi orientada a permanecer do lado de fora da residência e aguardar a chegada da viatura policial. Uma viatura foi imediatamente deslocada até o local e, enquanto um dos policiais aguardou do lado de fora com Suzane e seu irmão, outros 2 policiais adentraram na residência. No depoimento desses policiais que entraram na residência, eles relatam que não identificaram sinais de arrombamento. A porta estava aberta e algumas luzes da casa estavam acesas. Como Suzane informou que seus pais estavam no local, os policiais foram diretamente até o quarto do casal com toda a cautela, porque esperavam ainda poder encontrar algum meliante dentro da residência. Ao chegar no quarto do casal, eles identificaram uma cena de horror. Os policiais informaram em depoimento que, ao chegarem ao quarto do casal, puderam identificar 2 corpos na cama e que as paredes daquele recinto estavam com manchas de sangue, assim como o teto. Eles dirigiram-se até os corpos e certificaram-se de que aquelas pessoas não estavam mais com vida. Informaram também que encontraram uma arma de fogo ao lado do corpo, de um dos corpos, e que as prateleiras do quarto estavam reviradas e alguns objetos no chão. Com muita cautela, eles prosseguiram com as buscas pela casa e constataram que na biblioteca também algumas prateleiras haviam sido reviradas e que alguns objetos estavam no chão. Antes de saírem da residência, esses policiais, após se certificarem de que não havia nenhum meliante dentro da casa, ligaram para o resgate para que esse resgate pudesse amparar Suzane e seu irmão, que estavam do lado de fora da casa e que certamente não passariam bem depois de serem informados que seus pais estavam mortos. Ao saírem da residência, os policiais informaram em depoimento que encontraram, além de Suzane, Andréas e outro colega policial, Daniel Cravinhos e seu pai, o seu Astrogildo, que eram, respectivamente, namorado e sogro de Suzane. Eles chamaram, então, Daniel em separado e informaram que encontraram 2 corpos na residência e pediram ajuda para dar essa notícia a Suzane. Daniel, então, conversou com Suzane e informou que os policiais haviam encontrado os 2 corpos na residência e, para esclarecimento desses policiais, Suzane não mostrou nenhum sinal de desespero. Ela friamente perguntou o que é que se faria naquele momento. Os policiais alegam que também acharam muito estranho um questionamento de Suzane em relação a um determinado valor que ela alegava estar dentro da residência. Segundo os policiais, ela falou precisamente de um valor e perguntou se os policiais não encontraram esse valor durante a vistoria na casa. Os policiais ficaram bastante estarrecidos com a reação de Suzane, porque, como são profissionais da área e infelizmente lidam com situações semelhantes no seu cotidiano, eles sabem que as pessoas, quando recebem notícias tão impactantes assim, costumam ficar desorientadas. E Suzane, ao contrário, mostrou muita frieza e também um raciocínio muito lógico e preciso naquele momento. As investigações foram iniciadas e as atitudes de Suzane continuaram a despertar a perplexidade de alguns policiais. O delegado do caso relatou em depoimento que Suzane era vista aos beijos e em troca de carícias com Daniel, que apresentava-se como seu namorado. Tudo isso nos corredores da delegacia enquanto eles aguardavam para depor. A perícia realizada no local do crime constatou que o imóvel de fato não havia sido arrombado. Foi encontrada apenas uma marca de solado de sapato em uma das janelas.
O perito responsável por essa perícia em depoimento informou que parecia que houve uma busca direcionada no local do crime. Os criminosos pareciam saber o que procurar e onde procurar. E isso era uma coisa atípica, né, para casos de latrocínio, que foi a primeira linha de investigação para aquele caso. Após analisarem os corpos, os peritos concluíram que Manfred e Marisa foram mortos de forma brutal. No documento de perícia que encontra-se anexo aos autos, os peritos informam que provavelmente foi utilizada uma arma com o que eles chamam de canto vivo para causar aquele tipo de ferimento. Mais tarde, os réus confessos informaram que Daniel construiu uma arma especificamente para cometer esses assassinatos. Conforme documentos da análise pericial feita nos corpos e da reconstrução do crime feito na presença dos réus confessos, Manfred foi morto por Daniel e não teve qualquer chance de defesa. O crânio de Manfred estava fragmentado em vários pedaços e, além disso, ele apresentava algumas marcas no pescoço. Enquanto Daniel matava Manfred, Christian atacou Marisa e agiu com tamanha violência que fragmentou o crânio dela e espalhou a massa encefálica de Marisa pela cama. O perito identificou que, além de ferimentos na cabeça e no pescoço, Marisa também teve alguns dedos da mão quebrados, o que indica que ela, mesmo que involuntariamente, tentou se defender dos golpes de seu algoz. Além disso, Christian, em um ato de desespero, tentou sufocar Marisa com uma toalha, colocando a cabeça de Marisa em um saco para tentar matá-la. A análise da cena do crime afastou a possibilidade de homicídio seguido de suicídio. Os peritos concluíram que no momento do crime havia pelo menos 2 pessoas além das vítimas e que essas 2 pessoas golpearam as vítimas simultaneamente e que provavelmente tinha alguma relação com o casal que foi morto. Com essas informações, o delegado do caso resolveu intimar novamente Suzane e Daniel para novos depoimentos. Só que dessa vez eles foram intimados para comparecerem em momentos diferentes à delegacia. Nos depoimentos individuais, Suzane e Daniel entraram em várias contradições, tanto em relação a horários quanto em relação a outras situações em que eles alegavam estar juntos, mas apresentavam histórias conflitantes. Até aquele momento, a autoridade policial só tinha indícios e, por isso, as investigações continuaram. Todos do círculo de amizade de Manfred e Marisa foram ouvidos. Vizinhos, parentes, amigos, empregados. E, apesar de algumas informações divergentes, praticamente todos eles citaram que Manfred e Marisa proporcionavam muito conforto para a família toda. Suzane estudou nos melhores colégios de São Paulo, cursava Direito, era faixa preta de Karatê, falava 3 idiomas, tinha carro, e seu irmão Andres também tinha esses mesmos privilégios. Apesar de ser mais novo, ele estudava em um dos melhores colégios de São Paulo, fazia curso de idiomas. Então, Manfred e Marisa realmente trabalhavam para proporcionar muito conforto para toda a família. Enquanto as investigações aconteciam, Daniel e Suzane pareciam viver em um mundo paralelo. Eles ofereciam festas regadas a bebida, a som alto e a drogas na casa onde os pais de Suzane tinham sido brutalmente assassinados. Isso continuou a despertar a atenção e a curiosidade da polícia. Diante dessa situação, os policiais passaram a investigar de forma mais intensa as rotinas de Daniel e de Suzane e de algumas pessoas que faziam parte do círculo de amizade deles dois. Tiveram informação de que Christian, irmão de Daniel, havia comprado logo depois da tragédia uma moto e que pagou por essa moto o valor de $3.600 à vista. Como Christian estava desempregado e não tinha renda que justificasse uma compra de um valor tão alto, ele foi intimado a depor. Na delegacia, sem conseguir justificar a origem do dinheiro, Christian acabou assumindo que ele, Daniel e Suzane planejaram e executaram o assassinato dos pais de Suzane, Manfred e Marisa.
Após a confissão de Christian, Daniel e Suzane também confessaram o bárbaro crime. Em depoimento, eles alegaram que, como Manfred e Marisa eram contrários ao namoro, eles planejaram e executaram esse duplo homicídio para que permanecessem juntos. A perícia confirmou, após a reconstrução do crime feita na presença dos acusados, que as versões que eles apresentaram eram totalmente compatíveis com os dados que foram encontrados pela perícia no local do crime. Antes de finalizar, Excelência, esse breve relato dos fatos, eu gostaria de ressaltar que os acusados são réus confessos. Christian, Daniel e Suzane confessaram que eles planejaram e executaram os assassinatos de Manfred e Marisa von Richthofen. Esse crime de tamanha brutalidade ocorreu porque Manfred e Marisa eram contrários ao namoro que havia entre Daniel e Suzane. Para a execução do crime, Daniel confeccionou uma arma e com essa arma ele matou Manfred e com a arma similar Christian matou Marisa. Enquanto os assassinatos eram cometidos, Suzane estava na residência, ela estava alterando a cena do crime e forneceu inclusive o saco que foi utilizado para sufocar sua mãe. Após o cometimento do crime, Daniel e Suzane ainda foram a um motel, segundo eles, para tentar despistar a polícia e para ficarem acima de quaisquer suspeitas. Após esse breve relato dos fatos, eu passo a palavra para o nobre colega promotor para continuar com as alegações. A promotoria dará continuidade às alegações finais, tratando agora sobre o mérito. Diante de todos os procedimentos processuais cumpridos, observa-se que os fatos denunciados foram devidamente comprovados e assumidos, portanto, estarão aptos a conduzir à condenação dos acusados à prática dos crimes de homicídio, tipificado no artigo 121 do Código Penal, e fraude processual, contido no dispositivo do artigo 347 do Código Penal. A materialidade do crime poderá ser comprovada através de documentos que evidenciem a existência do fato criminoso e a autoria dos acusados, sendo estes: a necropsia das vítimas, exame que tem como objetivo determinar a causa da morte, a data e o horário em que ocorreu e o meio utilizado para a execução do fato. Esta, demonstrada por laudo necrótico, comprova que o crime ocorreu entre as 21 horas do dia 30 de outubro de 2002 e as 3 horas do dia 31 de outubro de 2002. Também integrará os elementos que comprovam a materialidade a reconstituição com participação dos acusados. Neste, restou-se comprovado que todos os réus praticaram o crime de forma consciente e dolosa, tendo inicialmente a ré Suzane von Richthofen atuado como autora imediata do crime. Assim, apesar de a priori ter atuado a ré Suzane von Richthofen como autora imediata do crime, de modo a fazer os réus atuarem como instrumento, a fabricação e a arquitetura do crime transportam nitidamente ao intérprete a releitura de um planejamento mútuo da prática delituosa. Entretanto, fatores como o planejamento de como o ataque se daria às vítimas e a fabricação de uma arma cujo objetivo único era despistar a perícia e a prática do ato delituoso também demonstram que os réus Christian e Daniel atuaram de forma imediata, posto que arquitetaram o crime, junto à ré Suzane von Richthofen. O réu Christian, por sua vez, alega ter cometido o crime apenas por estar em dívida com seu irmão. Entretanto, este participou do planejamento de como o ataque se daria. Portanto, não há de se questionar que também participou do processo de arquitetura do crime. No que tange ao dolo, o elemento intelectual prova-se nitidamente válido e autêntico, além de justificado, pois em momento de confissão afirmam os 3 atores ter plena consciência do que estavam fazendo. Também não há de se discutir nada em relação ao elemento volitivo do dolo, pois, apesar de serem as vontades dos autores diversas, todas caminhavam de forma concomitante à prática do delito. O elemento volitivo motivou os sujeitos a praticarem o crime e, por terem ocasionado o fim almejado, nada há de se discutir em relação à solidez do dolo. Das condutas tipificadas praticadas.
A conduta delituosa praticada pelos acusados encontra-se tipificada no artigo 121 do Código Penal e refere-se à prática de matar alguém. Além disso, o dispositivo normativo elenca algumas hipóteses que qualificam o delito, conforme consta no parágrafo 2º, estabelecendo sanções mais severas devido ao maior grau de reprovabilidade da conduta delineada nestas hipóteses. Assim, na prática do delito cometido pelos réus Christian e Daniel, observa-se a incidência da qualificadora referente a meio cruel. No que tange a ré Suzane von Richthofen, incide a qualificadora referente a motivo torpe. Na prática do crime, os réus ainda demonstram a intenção de desatinar a máquina judiciária, quando, ao constituir defesa, objetivam por uma fabulação dos depoimentos, forjando-os e os combinando de forma prévia. Desta forma, a tentativa de manipulação processual dará ensejo à manifestação do dispositivo penal, cuja tipificação encontra-se no artigo 347 do Código Penal, fraude processual. Desta forma, a prática do crime de fraude processual terá como vítima primária o Estado, vez que a fraude resultará em mau funcionamento da jurisdição. Ademais, como vítima secundária, também atingirá a própria parte, que sofrerá imputação de fatos inverídicos, restando-se lesada pela manipulação da verdade dos acontecimentos. Dos pedidos de condenação. Diante de todo o conjunto probatório colhido, o Ministério Público do Estado de São Paulo, por este representante, vem requerer que a presente ação seja julgada procedente, com a consequente condenação dos acusados. Referente ao réu Christian Cravinhos de Paula e Silva, requer a condenação pela autoria do homicídio praticado contra Marisia von Richthofen e coautoria do homicídio de Manfred von Richthofen, com fulcro no artigo 121 do Código Penal, com incidência de qualificadora de meio cruel, e pela prática do crime de fraude processual, com incidência do parágrafo único. Referente ao réu Daniel Cravinhos de Paula e Silva, requer a condenação pela autoria do homicídio praticado contra Manfred von Richthofen e coautoria do homicídio praticado contra Marisia von Richthofen, disposto no artigo 121 do Código Penal, além da autoria do crime de fraude processual, cujo dispositivo encontra-se previsto no artigo 347 do Código Penal, com incidência do parágrafo único. Referente à ré Suzane Louise von Richthofen, requer condenação pela coautoria dos homicídios praticados contra seus pais, Manfred von Richthofen e Marisia von Richthofen, consoante dispositivo do artigo 121 do Código Penal, e pela autoria do crime de fraude processual, consoante dispositivo contido no artigo 347 do Código Penal, com incidência do parágrafo único. Requer que haja incidência do concurso material, conforme dispõe o artigo 69 do Código Penal. Isso porque ambos os réus praticaram 2 crimes de homicídio, sendo autor direto em um e coautor no outro, devendo cada um responder de acordo com a sua conduta. Nestes termos, a promotoria encerra as alegações finais e pede deferimento.